Alô galera, Vasquenares aqui, Marcelo falando. Soltei um vídeo aí hoje, até um pouco extenso, peço perdão. E hoje não ia soltar mais vídeo, mas não tenho condições psicológicas de deixar de fazer esse vídeo aqui. Sou obrigado a fazê-lo, né? Quando a fase é ruim, até tarólogo, até taróloga quer falar do Vasco, né? E a gente tem acesso a isso, claro, né? Através de um canal, Net Vasco, que eles falam assim, olha, nós não temos vínculo algum com o Vasco, vínculo algum com corrente política, vínculo algum com absolutamente qualquer coisa. Eles falam isso, né? Mas postam lá as besteiras costumeiras, rotineiras, às quais a gente é obrigado a ter acesso, né? Então, hoje não deve ter notícia, né? 1-1, Vasco e Nova Iguaçu, um jogo entre sub-20 e profissionais de Nova Iguaçu, que inclusive o Nova Iguaçu, ano passado era melhor, deu uma caída o Nova Iguaçu, né? O Nova Iguaçu deu uma caída, piorou, né? Ano passado desclassificou o Vasco nas semifinais e esse ano sequer consegue ganhar, né? Os garotos sub-20, né? Do Vasco. E pasmem, com alegria e tudo, né? Os caras não conseguiram ganhar a gente. Mas vamos lá. Você entra nesse site aí chamado Net Vasco, já fiz várias críticas aqui, já cornetei demais esse site, né? Aí uns falam assim, é um simples algoritmo. Aí outros falam assim, é só um catador de notícias e tal, não sei o quê. Não importa a sua natureza jurídica, né? Em direito a gente tem muito isso, né? Toda matéria nova que o professor ele dá, ele fala assim, natureza jurídica e tal, né? Então não importa a natureza jurídica do Net Vasco, não importa uma coisa, né? Não tem notícia e disseram assim, vamos falar para o vascaíno, vamos dar ao vascaíno a resposta de todos os seus problemas, né? Aí aparece a Mary Campos, taróloga Mary Campos. Não estou aqui desprestigiando a profissional, só estou aqui comentando, né, essa situação inusitada, né? E aí tem um podcast lá qualquer, que eu não sei o nome, só você clicar no Net Vasco, que vão remetê-lo a esse podcast, na qual a taróloga Mary Campos fala do Vasco, né? Primeiro ela lê uma folha e depois ela joga as cartas para confirmar o que ela falou, né? E aí as soluções do Vasco estão resolvidas. Ela diz, Vasco vai ter esse ano novo investidor. Depois, reperguntada, ela fala, não sei quando, se vai ser breve, se vai demorar um pouco, porque o tempo das coisas que vem para mim, né, não é o tempo cronológico, não é o tempo aí, né, não é o tempo que esse tempo que a gente conhece, né, não diz para mim quando vai ser, quando não vai ser, né. Então, os problemas do Vasco estão resolvidos, segundo a taróloga Mary Campos, que eu nem sei se torce pro Vasco, né, não sei se também fala de outros times. Inclusive eu nunca conheci, nunca escutei o nome dessa senhora, fui atrás disso aí porque é uma matéria inusitada, né? E a gente traz aqui para o Vascaíno, no meu canal, que é muito importante isso. É uma informação altamente importante para o Vascaíno, né? O Vasco vai ter um novo investidor em 2025, sendo que o pessoal nem sabe a diferenciação entre investidor e dono, né? O que o Pedrinho quer é um dono, né? Investidor a gente conhece mais como uma pessoa que não é dono, né? Aquele cara que investe, é um parceiro e tal, mas feita essa diferenciação aí, né? Essa correção, ela quis dizer dono e não investidor, porque o que o Vasco quer é dono, não investidor, né? Mas não sabe quando. Bom, então estão resolvidos os problemas do Vasco. Vasco vai ter um novo investidor, entre parênteses, dono. Quando? Não sei. Aí tem que perguntar a taróloga Mary Campos, sei lá, que ela não disse isso. Mas é muito importante, muito interessante
essa notícia, inclusive, vem com uma comprovação. Qual é a comprovação? Ela disse que aparece no jogo dela uma carta do diabo, que é uma notícia, uma excelente notícia, né? Então, todo mundo... Eu fiquei sabendo disso hoje, né? Você, quando for pedir para alguém jogar para você um tarô, se tiver uma carta do diabo, são excelentes notícias, né? Dinheiro, não é pouca coisa não, né? Bom, brincadeiras à parte aqui, né? É o que resta pra gente brincar, porque se for ver o Vasco dentro de campo e fora de campo, não tá muito bom pra gente não, né? Bom, vamos voltar aqui a falar, eu quero falar sobre 3 caras, né? 3 jogadores que jogaram ontem, e eu tenho a minha percepção sobre isso, né? Primeiro, o goleiro do Vasco, né? O goleiro do Vasco. O gol que o Vasco leva de córner é de um profundo despreparo, de uma profunda falta de tempo, falta de time, de noção de espaço, de noção de campo, de noção de movimento. Desde quando eu era pequeno, né, inclusive eu não sou um cara alto, sou um cara baixo, né, pequeno que eu digo em idade, a gente escutava falar, né, olha, o goleiro, na área do goleiro, né, qualquer pelada que você vai jogar, qualquer lugar, né, dividida da defesa, não é isso? E na área do goleiro. A gente sempre escuta falar isso. Então, os goleiros não estão saindo do gol, estão inseguros, estão ficando parados. Por mais que você veja que tinham 2 atacantes, 2 defensores do Vasco, e o cara conseguiu fazer o gol ainda de cabeça, mesmo assim, na área, se o goleiro avança, ele empurra quem está na frente dele para trás. E ele pega a bola, né? Então, não sei se tem a ver aí, deve ter, né? Estão contratando o preparador de goleiros, Leandro Franco, né? Não sei se ele vai treinar a base, acho que não, vai ser para o time titular, né? Mas seria bom, ou vai ser bom que esse cara coloque alguém para treinar o sub-20, sub-17, porque a safra não é boa, né? Pablo, todo respeito, pode ser um maravilhoso goleiro, né? Pode despontar aí, mas chegar com uma idade de 20 anos, 19 anos e tal, ser goleiro e não saber sair da área, ele vai, ele volta, perde a noção de onde está a bola, e quando vai ver, o cara está na frente dele, né? E ele só levanta a mão, claro que não vai conseguir pegar coisa alguma, né? Então, o pessoal sempre diz, né? Olha, a base do Vasco sempre foi maravilhosa, e blá 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 e tal. Há muito tempo não está mais assim, né? Começando pelos goleiros. Vamos falar de o Alegria. O Alegria, salvo engano, tem emprestado, né? E pelo Nova Iguaçu. Ele tem a tomada de decisão errada. Às vezes tem que tocar, ele dribla e vice-versa, né? Joga a bola no lugar sempre errado. E a gente já vê que não é o cara que vai acrescentar algo ao Vasco, né? Não sei quem contratou por empréstimo o Alegria. Queria até saber o nome do cara, né? Porque sem desmerecer o jogador, não é para Vasco, né? Para Vasco, você tem que contratar jogadores de fora melhores que estão na base, né? E o Alegria não está com essa bola toda, né? Eu sei que, além de tudo, também tem limitações. Às vezes você vê um cara que dribla demais, por exemplo, Ferreirinha do Grêmio, né? Dribla demais, tem limitações. Aí você, mas esse cara dribla pra caramba, uma hora vai acertar. O Alegria tende a igualar ou perder os confrontos aos quais tenta driblar. Então, não seria o caso aí da gente levar muito esse jogador para frente, né? Para fechar aqui, o terceiro e último jogador que eu quero falar é com relação
ao GB. Boa movimentação por dentro, boa movimentação por fora, pelas laterais da área, pisando na área, né? Chutando de fora da área, se movimentando bastante. Gostei muito do GB. E como eu falei no primeiro vídeo anterior, né? Perdão, no vídeo anterior, no primeiro vídeo do dia, eu disse, né? Com relação a alguns jogadores e blá 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 e tal, e me reportei o GB, que ele não deveria ficar como reserva imediato do Verratti, que é muita responsabilidade, e a social do Vasco como se, ali é um caldeirão do inferno, né? Ali os caras pressionam, xingam, uma loucura, né? A parte do povão, de quem não é sócio, até dá uma segurada melhor, mas a social, ela é pesada, né? Ela arrebenta qualquer jogador, os caras não respeitam o jogador que está amadurecendo e tal, não sei o quê, mas o GB mostrou que pelo menos aí pode ficar no Vasco, pode tentar jogar por fora como segundo atacante, também pode fazer às vezes do primeiro atacante, né? Do centroavante, do homem-gol. E eu lembro, né, para quem não acompanha futebol, eu lembro bastante do Muricy lá atrás, falando com o Fred, né? O Fred ficava muito na área, e aí a marcação dupla em cima dele, ele não conseguia fazer nada e não criava-se espaço. Então o Muricy tirava várias vezes o Fred da área, né? Para ele sair um pouco da área, trazia a marcação, criar espaço, e com essa criação de espaço também, às vezes ele aparecia como elemento surpresa, né? Então é interessante aí essa situação. O GB também pode fazer isso, sabe? Sai bastante da área, é um jogador que pode fazer essa função de centroavante fixo, saindo da área, né? Boa movimentação, boa técnica, né? Não estou falando de nada além do boa técnica, né? E uma coisa engraçada, o Paiva no passado fez muito isso com o Verratti. O Verratti saía bastante da área, ficava pela direita, né? Com o Ramon Dias também. Quem não lembra lá, Vasco 4, Fluminense 2, no Engenhão, eu estava lá inclusive. O Verratti saiu muito da área, né? Criando espaço para quem entrava. Peck começou a entrar por dentro, né? Surpresa. O Fluminense pensaria que estava marcando o Verratti por dentro, ele saía, criava-se espaço, Marlon Gomes, Peck, né? Então é isso que eu tinha para falar aí hoje, né? Não aguentei. Saudações à taróloga Mary Campos ou Mari Campos. Espero que a senhora esteja realmente nos falando a verdade, né? E lembrei de um detalhe agora. Ela disse que o Vasco vai ter um investidor, né? Aí alguém perguntou lá, tinha um rapaz e uma menina perguntando a Mari Campos, ou a Mary Campos, né? É o grego? Ela não respondeu não, né? Então a gente não sabe se vai ser o grego, né? Os caras querem vender o Vasco, não tem jeito, né? Ninguém vai segurar a pica aí, né? Porque tem que ter competência, né? Tem que ter culhões para não ter colocado o Vasco onde colocaram para poder vender, né? E agora os caras querem vender de qualquer maneira, aí tem comissão aí, tem comissão, né? Nessas negociações, tem agentes que fazem essa intermediação. Até foi outro dia do Bertolucci, né? O Bertolucci esse cara que foi cogitado aí dizendo, olha, o Bertolucci está intermediando Vasco e Grego, Vasco e Marinakis. É esse Bertolucci aí que está mandando uma trozoba desse tamanho no Corinthians, 80 milhões, né, por agenciamentos. Então tem agente que ganha dinheiro, intermediário, né, comissões de quem participa, né? Espero que um dia o Salgado consiga provar sua inocência com relação a pegar comissões na realização dessa venda esdrúxula que ele fez, escrota, né? Mal intencionada contra o Vasco, né? Inclusive, deixando o Vasco cair, mantendo o Vasco na segunda divisão para deixar bem corroborado, né? Para os idiotas de plantão, não tem que vender, pô, não tem água na piscina, não tem rato, não tem... São Januário é um lixo, né? Muita gente que fala que São Januário é uma merda, não sei o quê. E os caras importantes aí, né? Dieguinho do futebolaço, aquele
fui clear, né? O Vasco é um lixo. Seu Flávio Dias, né? O Vasco é um lixo, pô. Eu fui lá fazer meu pipi, né? Botei meu pinto pra fora e um fedor, né? A gente sabe que o Flávio Dias é um cara abastado, mora no Leblon lá, né? Então não vai não, Flávio Dias. Não vai para arquibancada comum não, porque o Vasco é fedorento, é sujo, é um lixo, é uma merda, né? Como os seus tios falam aí. Bom, se gostou do meu comentário aqui, dos meus comentários, se inscreva no meu canal Vasco Análise, aqui é um canal de opinião. Dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber os vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.